Pacotão de notícias nesse começo de tarde para você, tricolor, ficar muito bem informado sobre tudo que está rolando no Fluminense. Porque hoje a gente vai falar aqui sobre o jogo do Fluminense lá no Espírito Santo. Tem muita gente que é do Espírito Santo, que acompanha a gente aqui, que está ansiosa, está animada para esse jogo, mas infelizmente, né, os preços dos ingressos estão absurdamente abusivos e caros, e a gente vai falar sobre isso aqui. Vamos falar uma coisa sobre Vina aqui também, né? A gente sabe como está sendo essa novela. Temos uma pequena informação aqui, uma declaração de um jogador do Fluminense sobre essa situação, que pode, enfim, esclarecer o que está rolando ou não. Vamos falar sobre o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca começa hoje, mas não para o Fluminense, né? Tem outro time aí que vai jogar, vai fazer a abertura do campeonato, que eu não vejo muito sentido, né? Ao meu ver, deveria ser o campeão, mas tudo bem. Não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas vamos falar um pouquinho sobre o Campeonato Carioca. E para fechar, a gente vai falar sobre uma notícia que, em geral, pode animar a torcida do Fluminense, até porque agora parece estar ficando mais real. Tem chance do Marcelo voltar para o Fluminense logo. Esse retorno pode ser apressado, a gente vai comentar tudo isso nesse vídeo aqui. Então eu já convido você a assistir até o final, mas não sem antes, né, agradecer você pela audiência. Seja muito bem-vindo aqui à Central Fluminense. E antes de a gente começar a falar das notícias, eu peço para você deixar o like. Aqui embaixo do vídeo tem um botão para deixar o like. E se você puder dar essa moral aí para a gente, ajuda muito para a gente seguir crescendo aqui no YouTube e trazer esse trabalho para vocês todo dia, produzindo conteúdos, vídeos, lives, análises, tudo sobre o Fluminense para te deixar muito bem informado. Comenta aí, né, de onde você está assistindo. Eu falei, né, tem muita gente do Espírito Santo, a gente vê aqui, né, muita gente do Espírito Santo comentando. Você que está assistindo, de onde você é? Fala aí pra gente, vamos trocar essa ideia. Beleza? Conta pra gente, vamos lá, vamos partir pro vídeo, vamos partir para as notícias, porque se eu tava falando do Espírito Santo, vai ter jogo do Fluminense lá, Fluminense e Madureira. O Madureira é o mandante, vendeu o mando de campo para o jogo ser disputado lá em Cariacica. Os ingressos estão, né, absurdos. A inteira está R$200, a meia está 100. Eu vou para esse jogo, tá? Eu comprei o meu e, assim, comprei pela internet, ainda tive que pagar uma taxa. Preços muito altos, paguei cerca de R$121 no ingresso, ou seja, mais de 20%, 21%, né, de taxa em cima do ingresso, seja taxa de serviço, enfim, outras taxas lá que eles sempre colocam que a gente nem entende o que é. O ingresso saiu para mim por R$121, isso que eu tenho direito a meia. Imagina a galera, né, que paga inteira. Um absurdo isso, né? E o Madureira se pronunciou, porque muita gente poderia dizer, não, mas o Fluminense não tem culpa. A culpa é do Madureira, porque o Madureira que é o mandante. Eu vou ler aqui na íntegra a nota, tá, que o Madureira postou. Abre aspas. O Madureira Esporte Clube informa que, em conjunto com o Clube de Regatas Flamengo e o Fluminense Futebol Clube, negociou o mando das partidas que serão realizadas no estádio Kleber Andrade. Pelo contrato, os clubes não possuem gerência sobre o preço e comercialização dos ingressos, sendo essa uma das responsabilidades da empresa organizadora do evento. Ou seja, o Madureira lavou as mãos dele, né? Diz aí que a culpa não é nem de Flamengo e Fluminense, nem dele, né? Que a culpa é da empresa. O que é uma saída muito simples, né? Porque, é a empresa, né? A empresa não tem torcida, né? Ninguém torce para a empresa. Então é mole, você joga a culpa na empresa, a empresa malvadona que fez isso. Enfim, por mais que seja, de fato, culpa da empresa, né? Poderia ter havido um cuidado maior, né, na hora de você vender o mando, de tentar ali garantir com que os ingressos tivessem um preço mais popular. Eu entendo que o ingresso seria mais caro mesmo, naturalmente, porque é um jogo que não costuma acontecer, né? É um jogo que acontece uma vez na vida, outra na morte, nesses times indo jogar lá no Espírito Santo. É normal, infelizmente, tá, que os preços sejam um pouco mais altos, mas daí a ser R$200 é brincadeira, né? Um preço realmente muito abusivo, ainda mais para um jogo de terceira rodada de Campeonato Carioca, né? Como é o caso do Fluminense. Complicado. Um jogo do Flamengo, se não me engano, é R$400. Eu vi gente comentando que é R$400. Pior ainda, assim, sem condição nenhuma, né? Madureira lavou as mãos, enfim, é uma pena, né? Porque a galera do Espírito Santo tá aí nessa sede, né, de ver o Fluminense jogar de pertinho de novo, sem precisar ter que vir aqui ao Rio. E agora muita gente vai acabar ficando de fora por conta desse preço ridículo, completamente abusivo. É uma pena, mas já está aí posto esse preço e não vai mudar, né? Enfim, é lamentar quem conseguir ir, ótimo, quem não conseguir, uma pena. Essa que é a mentalidade da empresa e dos clubes também, né? Infelizmente, cara, isso é muito triste. Mas fica aqui essa nota de lamentação, a nota do Madureira, né, que se pronunciou, mas, enfim, disse, e no final não resolveu nada. Sim, essa é uma inserção no meio do vídeo, por quê? Porque no momento que a gente gravava, o Fluminense anunciou oficialmente uma coisa muito boa pra gente, tá? Uma notícia que a gente estava esperando, saiu ontem a informação de que ela viria, e agora o Fluminense anuncia de maneira oficial nas suas redes sociais, porque o colombiano mais amado do Brasil finalmente estendeu o seu contrato com o Fluminense. Havia muita preocupação de muitos, inclusive minha, né, com a situação do John Arias. John Arias, a gente sabe, foi comprado lá do Santa Fé, né, na verdade,
passe dele, parte dele era do Patriotas da Colômbia, né, que era um clube que detinha os direitos dele. O Fluminense comprou 50% do John Arias por um preço até bem baixo na época, né? Justo, teve um momento ali no início de 2022, final de 2021, que eu reclamei, né? Mas, enfim, eu era um infiel que fui punido pelo destino. O John Arias calou minha boca maravilhosamente. Hoje em dia eu acho o valor ridículo e irrisório. Ele tinha contrato até 2025, até o final de 2025 com o Fluminense. Mas como ele veio sem muito nome, como eu disse, um valor mais baixo, sem muito nome, sem muito hype, ele tinha um salário mais baixo. No final do Brasileirão, após o jogo contra o Bragantino, perguntaram para ele sobre permanência no Fluminense. E ele falou que era muito cedo para dizer. Isso criou uma desconfiança em mim, no Daniel e em muitos tricolores de que o John Arias talvez quisesse sair. Agora o Fluminense felizmente anunciou oficialmente que conseguiu renovar o contrato do John Arias e estendeu até o fim de 2026. Segundo Marcelo Neves, jornalista do Globo, o Arias recebeu um aumento salarial e agora o Fluminense está focando a atenção para renovar com o Nino, né? Que talvez do time titular, essa espinha dorsal do Fluminense, seja o único, né, que não conseguiu ainda, não teve uma renovação de contrato. Não é que o John Arias fosse sair se não renovasse esse contrato agora. Ele tinha contrato de 2025, mas agora, um contrato de mais um ano, com um aumento salarial, com, enfim, recebendo novos valores mais altos e mais de acordo com o futebol que ele jogou em 2022, eu imagino que a felicidade do John Arias em estar no Fluminense esteja cada vez melhor. Não é que ela não existisse, tá? Tô falando que ficou essa impressão agora, ó, acabou isso tudo, John Arias é nosso até 2026. Ufa, graças a Deus, está ganhando um futebol, não, ganhando um dinheiro condizente com o seu futebol e que em 2023 ele jogue até mais do que ele jogou em 2022, se é que isso é possível. Ele, enfim, foi para mim o melhor jogador do Fluminense na temporada. Eu vejo com muita felicidade essa notícia dessa extensão de contrato dele. O Fluminense, né, seguindo nesse caminho da promessa de manter todos os jogadores de destaque para 2023, para a gente conseguir fazer uma boa Libertadores, se Deus quiser ser campeão. Também quero falar aqui nesse vídeo sobre Vina. Pois é, Vina. Vai vir, não vem? Tá nessa novela rolando e se depender de um companheiro dele no Fluminense, o Vina vai ser reforço. O Lima jogou com ele no Ceará por muito tempo e foi perguntado, obviamente, né, sobre a contratação, a possível vinda de Vina para o Fluminense. Eu vou abrir aspas aqui para o que o Lima falou, tá? Vina foi um grande companheiro no Ceará, um grande jogador, a inteligência que ele tem, a qualidade que ele tem, grandes clubes procuraram o Vina. Mandei sim uma mensagem para ele, se ele vier, seria um bom jogador para ajudar. Mas não cabem a minhas decisões. É fenômeno, mas como falei, deixo a diretoria decidir esses pontos, né? A gente sabe que o Vina tá nessa novela. As notícias que saíram ontem à noite, né, botaram o Vina um pouco mais longe do Fluminense para a galera que queria o Vina aqui como reforço. Parece que a novela vai ter um final mais triste. Vamos aguardar para ver. O Lima já falou bem dele, né? E se saiu notícia de que o Fernando Diniz ia conversar tanto com o Lima quanto com o Samuel Xavier, né? Dois ex-companheiros do Vina no período, na época de Ceará, que estão aqui no Fluminense. De acordo com o Lima, né? Se depender dele, tudo certo. O Vina vem sim para cá e vai ser reforço do Fluminense. Antes de partir, faltam duas últimas notícias, tá? Antes de falar dessas notícias, eu quero fazer um convite para você ficar de olho no link da descrição, porque tem muita coisa boa lá na Centauro sobre o Fluminense para você ficar de olho. Na descrição tem um linkzinho que é vitrine da Central na Centauro. Você clica lá, dá uma olhada, tem muito produto do Fluminense e não só. Todos os produtos da Centauro que estiverem lá escrito vendido e entregue pela Centauro, você tem 10% de desconto com esse cupom que está escrito aqui, ó, Central 10, você bota lá, tem 10% de desconto. Não importa se é bola de futebol, camisa, tênis de corrida, raquete de tênis, sei lá. Qualquer coisa que tiver na Centauro que for vendido e entregue pela Centauro, você ganha 10% de desconto com esse cupom. Corre lá e não marca bobeira, beleza? Porque agora a gente vai falar também sobre o Campeonato Carioca. A gente falou na primeira notícia, a gente vai repetir agora sobre o Cariocão, beleza? A gente sabe que o campeonato vai ser transmitido pela Bandeirantes, né? A Band comprou os direitos do Cariocão e vai transmitir todos os jogos do Fluminense, inclusive na Taça Guanabara, em TV aberta. As notícias que saíam, né? A gente sabe, de acordo, quem está acompanhando essa novela toda aqui na Central, tá ligado que quem comprou os direitos da Ferg foi uma empresa chamada Brax. E essa empresa, segundo o jornalista Rodrigo Matos, repassou os direitos do estadual para a Band. A Band não está comprando o estadual, tá? A Band não vai pagar nada para poder transmitir o estadual. A Brax está repassando para a Bandeirantes e ela vai ficar responsável de pagar esses 61 milhões aos clubes e à Ferg. Segundo o colunista, a questão que está rolando ali é que vai ter uma divisão de publicidade entre a Band e a Brax. A Brax, basicamente, é a dona do produto e está utilizando a Band como maneira de expor esse produto.
entendeu? Então é dessa maneira, não é a Band que está comprando, é a Abrax que comprou e em vez de comprar e revender, ela está comprando e repassando. O Campeonato Carioca também vai passar lá na Cazé TV, mas mais os jogos de Vasco e Botafogo. O Fluminense não vai ter jogo transmitido no primeiro turno, não, né? Na Taça Guanabara, na Cazé TV. Beleza? A reportagem fala que o modelo foi escolhido porque a SBT e a Record desistiram do negócio, já que o Vasco e o Botafogo não iam participar. Então, já que só ia ter Flamengo e Fluminense, a Globo também havia se desinteressado, a SBT e a Record não quiseram, e a Band quis. E aí, na TV fechada, vai ter 50 partidas de Band Esporte, vai ter muito jogo sobre o Fluminense, do Fluminense e do campeonato como um todo, tá? Fluminense vai passar na TV aberta, como eu disse, na sábado já tem a estreia, vai passar, terça-feira também vai passar, todos os jogos do Fluminense na Taça Guanabara vão passar na Band TV aberta para o Brasil todo, então todo mundo vai poder assistir, inclusive terça-feira quem comenta o jogo é meu amigo Raí Monteiro, que já esteve aqui na Central várias vezes, excelente comentarista, fiquem de olho, esse moleque tem muito futuro, beleza? A informação que tem aqui é que a emissora e a Abrax vão poder negociar 4 cotas publicitárias e vão dividir as outras propagandas. Então é assim que a Band vai ganhar dinheiro e é assim que a Abrax também vai ganhar esse dinheiro. A Record, no último ano, pagou 15 milhões para transmitir o Carioca e a Abrax agora está pagando muito mais do que isso. A Abrax já negocia placas de publicidade na Copa do Brasil, isso é uma vantagem, né, para ela, porque ela já tem essa expertise, vamos colocar assim, já conhece diversas empresas, já tem esse bom trânsito para poder atrair esses investidores, beleza? Mas fato é que a Band não pagou nada para transmitir o Campeonato Carioca. Isso é um pouquinho estranho, né? Mas a gente vai ver como é que vai funcionar. Tomara que dê tudo certo para a gente parar de ficar nessa indecisão, para o Campeonato Carioca ser um pouco mais valorizado, porque é um campeonato de muita tradição, de muita história, né? E é muito triste que ele esteja dessa maneira, muito pouco valorizado. Beleza? Última notícia que eu quero falar aqui para vocês é sobre Marcelo. Tem chance do Marcelo voltar para o Fluminense? Saiu uma informação lá da Netflix de que o Marcelo poderia ser um dos presentes que a diretoria quer trazer no dia 21 de julho. O Fluminense completa 121 anos no dia 21 de julho, a diretoria do Fluminense quer trazer um presente, quer repatriar ou Marcelo ou o Thiago Silva para o Fluminense. Mas, de acordo com uma informação do UOL, o Marcelo pode sair da Grécia já agora. Marcelo, a gente falou aqui muito sobre isso, né? Ele estava numa situação ruim na Grécia, estava gordo, não estava... O pessoal lá estava bem incomodado com ele, estava chateado, existia a possibilidade dele sair. Passou uma semaninha, 2, não lembro, o Marcelo meteu 2 gols, sendo um deles um golaço, e a gente pensou, esfriou, né? Ele tem contrato com o Olympiacos até o meio do ano, mas segundo essa reportagem, existe a possibilidade sim dele rescindir amigavelmente antes. Tem gente lá dentro do clube grego, né, do Olympiacos, que é o clube que ele está querendo até rescindir antes. Já é certo que ele não vai renovar o contrato lá, mas pode haver essa rescisão amigável antes. Havendo essa rescisão, a tendência natural é que o Fluminense se interesse pelo jogador, o Fluminense vá atrás dessa contratação. Já é fato público e notório, né, como o presidente do Fluminense gosta de falar, que o Fluminense tem esse desejo de repatriar tanto o Marcelo quanto o Thiago Silva, são jogadores de muito nome, que atraem, né, muito marketing, muito hype aí para o Fluminense. O Fluminense quer trazê-los de volta. E aí tem que aguardar a situação lá. Ele rescindindo um contrato, existe essa chance boa do Fluminense fazer uma proposta. Significa que o Fluminense vai contratá-lo? Não. Mas existe a possibilidade, ele estando livre, facilita, abre muito os caminhos. Vamos aguardar essa situação, vamos ficar de olho e qualquer novidade que a gente tiver, claro, a gente vai trazer aqui para vocês. É importante frisar também que ele tem interesse, né, não só do Fluminense, o Fluminense não seria o único clube interessado nele, já se falou muito em Botafogo, aqui do Rio de Janeiro, querer levar o Marcelo, tem a situação de clubes dos Estados Unidos, da Turquia, esses mercados mais alternativos, mas que têm grana, quererem levar o jogador, então assim, né, se ele sair de lá, existe uma chance boa para o Fluminense, mas não é nada muito certo, nada muito definido. Beleza? Essas eram as notícias que eu queria trazer aqui para vocês nesse vídeo. Peço para você deixar o seu comentário aí, sua opinião sobre todos os assuntos. Marcelo, vale a pena trazer? Carioca na Band, você está animado? Atena vai narrar? O pessoal comentou aí outro dia isso, né? Enfim, solta a voz aí para a gente trocar essa ideia. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, Orações Tricolores. Tamo junto.